Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez aqui estarmos e, por sua imensa bondade, mais uma semana se apresenta, ou seja, o Senhor nos concede o início de mais uma semana e, para nós, os crentes, domingo não é o fim, é o princípio da semana. De fato, nossa semana, o primeiro dia dela é dedicado ao Senhor. É uma perspectiva diferente daquela que nós observamos no contexto secular. Nós temos esse dia, o dia de descanso, o dia de maior anelo, de maior busca dos crentes pela presença de Deus. Então, dedicamos ao Senhor esse dia. Hoje pela manhã estivemos aqui, os santos em comunhão, agora à noite, porque entendemos a necessidade que temos intensa do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Se descortina diante de nós, mas o embate com este mundo, com as ações do maligno, as investidas, o combate com exatamente o nosso coração, o nosso maior inimigo, e nós precisamos do poder do Senhor para vivermos essa semana de forma agradável a Ele. Então, que Deus, em sua bondade, em sua abundante graça, supra a necessidade dos santos aqui congregados e possamos, como ovelhas do Senhor, nutridas por Ele, trilharmos essa semana de acordo com sua santa vontade. Que assim seja na vida de cada irmão e irmã aqui presentes. Amém. Convido-os a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Nós iremos ler do verso 10 ao verso de número 16. Malaquias 2, dando continuidade à nossa série de sermões, nesse profeta tão atual para a igreja, uma mensagem tão, vamos dizer assim, imprescindível ao nosso crescimento como povo de Deus. Malaquias 2, verso 10 a 16, diz-nos assim a palavra de Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Me perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Tu nos criou e Tu nos remiu. E a Ti, Senhor,
é que invocamos essa noite em Cristo Jesus, o Rei da Glória, no poder do Espírito Santo. Ó Deus bendito, cremos que este momento é muito mais do que o que podemos ver, é muito mais do que podemos medir. A ação do Senhor na proclamação do Evangelho é sublime, e o Senhor, com o seu braço estendido, fez e faz proezas na tua igreja pelo poder da tua palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, que privilégio, a dádiva do crer em ti. E a manutenção dessa fé também é pela palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos da revelação, a revelação concedida aos santos profetas e apóstolos, aplicadas pelo teu Espírito Santo de forma eficaz a nossas vidas. De nós mesmos não temos a capacidade, somos limitados, e há ainda o fator terrível do pecado obstruindo a nossa compreensão, mas cremos que o teu Espírito é poderoso para traspassar toda essa dificuldade, trazer plena luz, trazer compreensão, trazer arrependimento, trazer quebrantamento, enternecimento dos corações. Ó Deus bendito, ajuda-nos, que a tua igreja possa perceber, se aperceber da tua beleza, que nós possamos, ó Deus, amar o Senhor intensamente. Toma-nos para ti, captura de forma definitiva o nosso coração para ti, leva-o para ti de forma que ele não mais se encante ou se enamore dos prazeres fugidos, Senhor, dessa vida, mas que possamos cada vez mais contemplar a eternidade, ver o invisível e anelar estar com o Senhor para sempre. Abençoa a tua igreja e nos ajuda, Pai, para que sejamos fiéis na proclamação do Evangelho, tu se agrade de nós e derrame misericordiosamente o teu Espírito sobre nossas vidas abundantemente. Alcança os teus eleitos, faz de cada crente uma testemunha veraz do Evangelho, e que aqueles que adentraram aqui e ainda não tenham conhecimento de ti, tu possa dobrá-los poderosamente aos teus pés. Essa noite, assim nós o cremos. Faz, Senhor, a tua vontade, magnifica acima de tudo o teu nome e a tua palavra, e seja a cruz de Cristo, de fato, o centro de nossas vidas, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, é sempre importante nós considerarmos todo o contexto no qual o profeta Malaquias está profetizando. É importante que não percamos as conexões existentes entre cada oráculo, entre cada mensagem que o profeta traz para nós. Nós não temos aqui mensagens separadas, desconexas, entregues a esmo. Pelo contrário, nós podemos perceber na inspiração do profeta a mente de Deus em bondade, em longanimidade e em amor, conduzindo o seu povo à compreensão de todas as coisas. Deus quer que o seu povo veja tudo de forma bíblica, ou seja, da sua perspectiva. Deus quer que o seu povo entenda assim. Muitas vezes nós achamos que existem fórmulas mágicas para a solução do problema de apatia e indiferença que assola o mundo evangélico em nossos dias, a igreja, principalmente falando do nosso contexto, a igreja brasileira. E não são poucas as sacadas, os programas que tentam trazer o povo de Deus a uma fé mais vibrante.
Nós falamos um pouco disso aqui, quando o profeta, falando do culto, e nós destacamos a importância de que o culto seja motivado pela beleza de Deus, impactando o adorador que o conhece, o compreende de forma bíblica. O grande problema é que essas supostas soluções, elas não consideram de fato o problema que nós enfrentamos, e muito menos estão interessados na solução bíblica e, portanto, divina. O profeta Malaquias, ele nos mostra que para que a igreja, para que o povo de Deus, para que nós venhamos, de fato, a viver vidas agradáveis ao Senhor, o que nós precisamos é amar. Isso é o que está na base da mensagem do profeta Malaquias. O povo de Israel estava de volta do cativeiro aproximadamente já há um século. O povo estava com os seus muros levantados, o seu templo restaurado, claro que não com a glória que outrora eles tiveram nos dias de Salomão, mas o povo já gozava de uma certa liberdade e de um erguer da parte de Deus do aviltamento que eles sofreram por conta do cativeiro. Embora estivesse ainda sob domínio, provavelmente domínio medo-persa, domínio persa aqui, mas o fato é que eles estavam buscando ao Senhor, tinham a liberdade, voltaram para Jerusalém, e aos poucos nós podemos observar a concretização da identidade nacional do povo mais uma vez. Porém, claro, eles não viam isso de forma intensa no que concerne eles se tornarem grandes entre as nações e virem se cumprir as expectativas proféticas que outrora os profetas haviam anunciado após o retorno deste cativeiro. Mas era importante que o povo entendesse o amor. É por isso que logo nós vimos no capítulo 1 isso apresentado pelo Senhor. Amar intensamente a Yahvé, em seu santo Filho, Jesus Cristo, nós temos hoje essa revelação plena. O que nós precisamos, a semelhança dos crentes dos dias do profeta Malaquias, nós precisamos nos admirar novamente com tão grande salvação. Não é diferente. Se você vai para Apocalipse, capítulo 2, o que o Senhor fala para a igreja de Éfeso diz: lembra-te, pois, de onde caíste. A ideia é volta lá. Volta, considera os teus caminhos. Nós precisamos compreender que o amor à singularidade de Yahvé, o Senhor, nos preparará para a devida adoração. Isso antecede o oráculo no qual o profeta repreende o povo pela ausência de uma adoração devida a Deus. Mas o amor é quem prepara, de fato o amor nos prepara para que adoremos a Deus de forma devida. Ou seja, ao conhecer a Deus, nós iremos amá-lo, e ao amá-lo nós iremos cultuá-lo adequadamente. Essa é a sequência. O amor de Deus me move à adoração. Está no Evangelho. Jesus mesmo fala da mulher, a mulher amando o Senhor, se lança aos pés dele, derrama perfume sobre ele, chora sobre os seus pés, enxuga com os seus cabelos. Ele diz, essa mulher está fazendo isso porque ela muito amou. Quem muito ama, muito adora, e adora de forma adequada. Tu, Simão, não foi perdoado, não compreendeu isso, não foi atingido no teu âmago com a beleza exatamente do próprio Filho de Deus. Porém, nós vimos ainda no capítulo 2, que nós precisamos de líderes que ardam de amor, a fim de conduzir o povo na verdadeira adoração. No capítulo 2, a palavra é dirigida de forma incisiva aos sacerdotes, que eram os pastores daqueles dias. E que eles precisavam, de fato, amar a palavra, e não somente ter a instrução na sua boca, mas também serem conduzidos por essa instrução, e amando essa instrução, na sua própria vida, servirem de testemunho de que a verdade os havia alcançado, e que eles viviam para a glória de Deus, e o povo também assim deveria viver. Líderes que assim não vivem, líderes que assim não viveram, como nós vemos nos dias do profeta Malaquias, voltaram as costas para Deus, desviavam o povo da verdade. Nós vimos isso no versículo 8 do capítulo 2, mas vós vos tendes desviado, né? E por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. E por fim se tornaram bajuladores de homens.
os líderes, que exatamente deixam de anunciar a palavra, eles se tornam bajuladores de homens. O versículo 9 fala que eles se mostraram parciais no aplicar a lei. A reforma, porém, o que o Senhor está aqui usando o profeta para trazer essa reforma ao povo, não para por aqui. Ela tem que ser levada adiante. E é muito belo como o profeta, de fato a mente de Deus, abarca logo em seguida o que é necessário para o avanço dessa reforma. Então vamos ver, a partir do versículo 10 até o versículo 16, em 2 momentos nós vamos considerar esse texto. Essa noite nós iremos tratar de princípios mais gerais e, na sequência, nós iremos tratar de princípios mais, vamos dizer assim, de temas mais definidos quanto à realidade da família. Porque é exatamente isso que o profeta faz. E é exatamente isso que Deus faz através do seu profeta. Ou seja, as casas, os lares, precisam ser movidos pelo Evangelho. E isso na figura de cada homem, na condução do seu lar para a glória de Deus. Antes mesmo que este lar, vamos dizer assim, que é o propósito de Deus, gere outro lar. Nós vamos considerar isso mais à frente. Mas, primeiramente, o profeta ele quer trazer uma mentalidade coletiva para o povo. O profeta quer que o povo compreenda que o que está acontecendo é que exatamente se instaurou um contexto de infidelidade, de deslealdade. Veja no versículo 10 que o profeta diz exatamente isso. Porque seremos desleais. Versículo 11 ele diz, Judá tem sido desleal. Versículo de número 16, ele conclui dizendo, não sejam infiéis. O que o profeta quer impregnar na mente do povo, na mente dos israelitas naqueles dias, é que eles precisavam compreender uma realidade orgânica, interdependente na vivência do povo de Deus. Percebam isso de forma mais específica, na primeira pessoa do plural que o profeta utiliza. Veja, não temos nós, todos, o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais. E aqui vem uma expressão que vai ser muito recorrente, nós vamos observar isso no Novo Testamento, quando ele fala, uns para com os outros. Uns para com os outros. Nossos pais. Só nesse versículo 10 aqui, é intenso, é pródigo isso da parte do profeta. Temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. E por que isso é importante nos nossos dias? O conceito de irmandade, o conceito de família, de igreja, como família de Deus, como povo de Deus, como família, não é algo pertencente unicamente ao Antigo Testamento, pelo contrário. Abre comigo em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai exatamente conclamar a igreja de Éfeso a percepção da singularidade que os gentios obtiveram quando feitos com os judeus, um só povo, para a glória de Deus. Paulo vai dizer exatamente para nós o seguinte, veja. Ele diz no versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, Efésios 2,19, mas concidadão dos santos, e olha o que Paulo diz, e sois de quê? Da família de Deus. O que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos, e eu creio que o profeta nos chama a atenção, observando esses princípios gerais desse texto, do versículo 10 ao versículo 16, é que tem sido cultivado na igreja uma mentalidade individualista, contrário ao propósito de Deus para a realidade da igreja. Isso não é salutar,
Isso não é bíblico, e isso se torna, como diz o profeta, um caso de deslealdade, de infidelidade, de traição. Nós não compreendemos o princípio bíblico da mutualidade cristã. A mentalidade mundana, ela é combatida de forma muito intensa nesse contexto individualista. E eu separei apenas 2 referências. Hoje mesmo foi lido em 1 Tessalonicenses, isso. Nós devemos consolar uns aos outros. Veja Romanos capítulo 12 comigo. O apóstolo Paulo vai dizer isso para nós. Romanos 12, versículo 10. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, o que é que está escrito? Uns aos outros. Essa mentalidade, ela não é uma mentalidade apenas de nação judaica. A maneira como o povo de Deus, como Deus trabalhou com o seu povo no Antigo Testamento, foi com a nação de Israel. Hoje é a igreja. Só que nós observamos que o mesmo princípio de família de Deus permanece. O aspecto da coletividade e da mutualidade deve ser algo que os crentes têm que resgatar. Malaquias, veja, ele vai dizer isso de forma interessante. Você pode observar isso em 2 momentos. Versículo 10 ele fala: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Se você quiser observar a palavra criou aqui no âmbito criacional, remetendo à questão da origem comum em Adão, pode ser também, embora a nação de Israel também tenha sido criada por Deus. Foi Deus que procurou Abrão, foi Deus que o chamou, e foi Deus quem criou a nação de Israel. O fato é que o autor sagrado quer dizer: o que está acontecendo? Por que cada um quer viver como dono do seu nariz, conduzir a sua vida de qualquer maneira? Por que um quer apresentar animal de um jeito, sacrifício de outro? Por que um quer exatamente casar com o incrédulo? Por que um está abandonando a mulher? Por que outro vive a vida desse jeito? Vocês têm que compreender que a vida de vocês não pertence única e exclusivamente a vocês. Isso, numa capital como a nossa, aqui como Fortaleza, numa igreja, num contexto urbano, em que muitos de nós moramos a 15, 20 quilômetros, enfim, até mais distante da igreja, estou tirando por mim, mas enfim, o fato é que nós achamos que as nossas vidas estão completamente desconectadas umas dos outros. E isso não é bíblico, e isso não é verdade. O profeta, ele destaca exatamente isso. Nós temos o mesmo Pai, foi o mesmo Deus que nos criou. A vida que você leva, ela implica na minha vida, e a vida que eu levo implica na sua vida. Isso não é uma mentalidade, muitas vezes nós dizemos: isso aqui é uma coisa do Antigo Testamento, é de Israel. Não, pelo contrário. Eu sempre penso da seguinte forma: se algo é demandado de Israel, se algo é demandado da revelação do Antigo Testamento, que era sombra, nós que temos a luz maior, iremos ter isso de forma mais plena e mais abundante. Se Israel vivia a coletividade em um contexto mais étnico, hoje não existe barreira de distinção racial, de classe, seja qual for, que nos una e nos irmane como povo de Deus em submissão à fé comum em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos novamente para o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 12, né? Voltando do apóstolo para o Cristo, vamos primeiro para Paulo aqui. Paulo é pródigo nesse tema, eu não vou ter como mostrar isso para os irmãos. Existem muitos textos, mas o texto clássico. Nós sabemos que a igreja de Corinto é marcada, lamentavelmente, pelas facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Cada um queria viver a sua vida. Até que a irmã Chloe vai lá e entrega o esquema todinho. Ela faz certo. Ela entrega. Fui informado pelos da casa de Chloe, fico pensando como é que ficou a irmã na igreja depois. Mas ela entregou. A confusão estava grande. Chloe não quis saber, não. Fui informado pelos da casa de Chloe que está acontecendo aí em vocês, no meio de vocês. Que mentalidade separatista é essa? Que vida é essa que vocês só se interessam por quem vocês se interessam?
E Paulo então vai dizer, 1 Coríntios 12, muitos versículos aqui, mas principalmente veja o versículo 24, Paulo vai dizer, mas os nossos membros nobres, Paulo diz, a este damos muito maior honra, perdão, estou no 23, né? Ok, versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo. Deus coordenou o corpo, irmãos, nós temos que entender isso. Há uma coordenação divina. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Versículo 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Que ideia é essa de que a sua vida vivida entre quatro paredes, ou o que você faz à parte da igreja, não tem implicação na realidade da igreja? Tem sim. Com certeza o apóstolo Paulo herdou isso do próprio Senhor, em João capítulo 15, quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. E de toda a doutrina veterotestamentária que destaca essa realidade orgânica do povo e a interdependência, essa mutualidade que nós, como povo de Deus, devemos ter. Então eu creio que o que fere aqui, o princípio, essa ausência de amor, porque isso é um fato, não é? Você não está amando a Deus, você não está vibrando com a fé, consequentemente você tem problema na horizontal. Se você tem problema na vertical, você vai ter problemas na horizontal, ou seja, na relação com o próximo. Malaquias, volta comigo, capítulo 2, versículo 10, veja ainda como isso é enfatizado pelo profeta. Ele diz para nós, não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Veja, irmãos, aqui o profeta, ele vai mais ainda destrinchar no que consiste essa deslealdade. Ele vai destacar duas coisas, casamento misto, e ele vai tratar de repúdio, divórcio. Isso são coisas que, naturalmente, e mais ainda no nosso contexto, é algo que quem não se meteu, eu agradeço muito, não é assim? Com quem eu quiser namorar, com quem eu quiser me relacionar, não é da conta de ninguém. Que conversa é essa? A igreja não paga minhas contas. Sou eu que dou o dízimo lá. Sou eu que oferto. O que a igreja quer se metendo no meu casamento? Repúdio, está aqui. E o profeta vai dizer que o contexto de deslealdade e de infidelidade, antes de ser tratado no âmbito da relação íntima do homem para com a mulher, consiste numa violação da mutualidade cristã. Consiste numa violação exatamente da comunhão dos santos. É por isso que ele fala, profanando a aliança de nossos pais. Ele evoca a mutualidade e ele evoca a herança cristã ou a herança de fé do povo de Deus. Ou seja, nós temos ainda o compromisso e a responsabilidade de sermos fiéis a uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Autor aos Hebreus, abra comigo capítulo 13. Principalmente, né, essa epístola, ela vai ser, claro, rica nisso. É muito importante isso. Hebreus 13, verso 7 e verso 8. O autor vai dizer isso, eu gosto demais desse texto, é um dos versículos que eu acho passagens preciosíssimas, assim, na palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja, nós não surgimos aqui de um eureka teológico. Opa! Não! Nós não inventamos a fé cristã. O grande problema de hoje, a gente quando está tratando disso no seminário de igreja e dessa multiplicidade de denominações, é que as pessoas ignoram toda a herança cristã e eles dizem que receberam a revelação de Deus para abrir um ministério. Foi Deus que falou com eles, foi Deus que revelou ele. A semelhança das seitas, como Joseph Smith, o fundador do mormonismo, diz que recebeu ali do anjo Moroni as placas de ouro para fundar a igreja
dos santos dos últimos dias. Nós não podemos, irmãos, ignorar isso. O nosso culto, a nossa vida cristã, ela tem uma mutualidade, uma interdependência com os vivos e com os mortos. Se puder chamar isso de espiritismo cristão, que chega mais perto, né? Ou seja, nós vivemos uma fé que os santos do passado viveram. E o autor aos Hebreus, ele vai dizer que nós temos a rodear-nos no capítulo 12, tão grande nuvem de testemunhas, e a maneira mais simples da leitura desse capítulo 12 é exatamente considerar os santos que ele mencionou no capítulo 11, os quais todos já estavam com Cristo. Nós não podemos, irmãos, trair a aliança. Veja o versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é ontem e hoje o mesmo será para sempre. Isso é que vai nos guardar, veja o versículo 9, de nos envolver por doutrinas várias e estranhas. A fé que nós temos, uma fé centenária, uma fé milenar, a comunhão com os que já passaram, e nós não podemos ignorar isso, porque a fé cristã, ela é exatamente uma fé pautada em tradições. Paulo diz isso. Ele diz: observai os que receberam de nós as tradições, as quais transmitimos, e observai os que não andam de acordo com as mesmas. Nós precisamos desse aspecto de mutualidade e de interdependência cristã. Judas, versículo 3, eu citei para os irmãos, ele vai dizer isso para nós também, que quando empregava, no versículo 3, toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu creio que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, em que nós exatamente não vivenciamos mais intensamente a graça de Deus sobre nossas vidas, é que nós não consideramos a responsabilidade, a gravidade do vínculo que nós temos uns com os outros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Malaquias 2:10, ele vai dizer: aliança de nossos pais. A aliança, irmãos, ela é mencionada aqui pelo profeta, porque, claro, Deus, ele se relacionou com Abraão, com Isaac, com Jacó, e a aliança é mencionada porque norteia a relação de Deus com o seu povo e de seu povo uns para com os outros. Isso não foi abolido na igreja. Jesus Cristo, ele toma o cálice e ele diz: este cálice é a nova o quê? Aliança no meu sangue. Todas as vezes que nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, nós estamos exatamente dizendo que somos um só corpo, unidos na mesma fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo chega a afirmar isso à igreja de Corinto, uma igreja nascida e inserida em um contexto pagão, ou seja, a vida em comunidade, ela deve ser para melhor, mas muitas vezes alguns, pela falta de percepção da mesma, fazem desse ajuntamento algo para pior. 1 Coríntios 11, Paulo diz isso no versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Em suma, irmãos, a sua vida, reiterando o que eu já falei, é da minha conta e vice-versa. Eu não estou isolado em minha vivência cristã. O que nós somos como igreja, o que nós somos como povo de Deus, o que você é e o que você faz, a parte dessa realidade, aqui que nós estamos vivendo agora, implica nessa realidade, e o que nós vivemos na coletividade, implica na nossa individualidade, ou seja, nós não podemos ser desleais, nós não podemos ser infiéis com o compromisso que temos como crentes, na mutualidade, na vivência da mesma fé, para a glória de Deus Pai. Mas não somente esse princípio eu gostaria de destacar essa noite. Observa comigo Malaquias ainda. Esse conceito de família na igreja e o conceito de família tratando da própria família. Famílias fortes constituem igrejas fortes. Veja o que ele fala no versículo de número 11. Ele fala para nós assim: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. O que foi que Judá fez para profanar o santuário do Senhor? Ele ofereceu uma porca lá. Não, isso foi coisa de antigo, o judeu não ia fazer isso de forma nenhuma.
O que foi que ele fez para profanar o santuário do Senhor? Ele se casou com a adoradora de Deus estranho. O texto ainda fala, no versículo 14, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então percebam que, inequivocamente, nós temos a família como instituição a qual Yahvé preza, e que a condução correta da mesma é imprescindível para que o culto seja agradável a Deus. Irmãos, isso aqui é algo que eu creio também que cada vez mais está arrefecendo nas igrejas. Mas eu louvo a Deus por momentos como de ontem, né? Aqui, anteontem, onde a igreja mostra a sua preocupação, as mulheres, né? E claro, isso apoiado pela igreja como um todo, de aprenderem o valor de se viver de modo bíblico na criação de filhos e na vivência dos papéis legitimamente instituídos por Deus, ou seja, como esposas e como mães. Mas isso é algo cada vez mais que tem sido preterido como algo que não tem realmente tanto valor. Quando o profeta fala do casamento com a adoradora de Deus estranho, nós vemos aqui que desde o nascimento da família, Deus a está norteando. Ou seja, o fato de nós observarmos aqui israelitas casando com adoradoras pagãs, isso mostra a negligência da geração anterior, dos pais, em não serem firmes na criação e na condução dos filhos, pois os mesmos estavam se relacionando com mulheres ímpias. Nós vemos a família aqui banalizada. E é onde nós observamos exatamente o enfraquecimento dessa mutualidade. Nós não precisamos, irmãos, temer abraçar uma verdade bíblica por ela ser vivida de forma equivocada por outros irmãos. Ou seja, nós não precisamos batizar os nossos filhos, mas nós precisamos instruí-los para que eles cresçam temendo o Senhor. Precisamos ensinar, nós precisamos conduzir a nossa casa, nós precisamos que a igreja seja o lugar que lute pela família. Pois o mesmo princípio, ele permanece arraigado também no ensino apostólico. Veja só, abre comigo em Efésios, né, capítulo 6, os irmãos conhecem o texto, mas está aqui o apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 1, filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. E o que é impressionante para mim é o fechamento do livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Quando exatamente o profeta vai dizer, a gente chegar nesse texto, vamos considerá-lo, mas veja que beleza o profeta diz. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem é o profeta Elias que será enviado? Nós sabemos que é João Batista. O grande e terrível dia do Senhor é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que o precursor do nosso mestre faz? Para o que ele aponta? Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Como é que o livro do profeta Malaquias fecha? Ressaltando a importância dos pais se voltarem para os filhos e dos filhos se voltarem para os pais. E como isso acontecerá? O próprio Cristo que virá, o seu precursor, já irá preparar o caminho para o seu Cristo, restaurando essa realidade importante das famílias viverem para a glória de Deus. Nós quebramos aqui, irmãos, a falácia de que a espiritualidade, ela prescinde, ou seja, de uma vida familiar que glorifica a Deus. Certa feita, eu ouvi de um pastor, achei isso importante, que uma das primeiras evidências de que um homem foi regenerado é de que as suas relações familiares são restauradas. É isso. Suas relações familiares são restauradas. O marido passa a viver como marido, a esposa passa a viver como esposa, um filho regenerado passa a honrar o pai e a mãe.
E por aí vai. As relações passam a ser vividas de forma agradável a Deus. Às vezes a gente vai aconselhar um jovem ou uma jovem nesse contexto de formação de família, e às vezes você observa um entrave na relação entre esses dois jovens, e você pergunta: você já buscou a orientação de Deus? Você já conversou com o pai dessa jovem? Você já conversou com os pais dela? Não, porque eles não querem muita conversa, e também aqui é só eu e é eu e ela que nós vamos casar, e a gente vai resolver tocar a nossa vida. Completamente equivocado. Se o jovem que se interessa por você não honra o seu pai ou a sua mãe, ele não vai de forma nenhuma lhe honrar como esposa. Não vai. Porque nós observamos o quanto a espiritualidade está atrelada a toda essa vivência. O mesmo princípio o apóstolo Paulo estabelece no Novo Testamento. Veja só, mais uma vez, Efésios capítulo 5, veja comigo. Efésios capítulo 5. E isso vai se repetir. Só para nós considerarmos o desenvolvimento do ensino apostólico. Veja só. Versículo 18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí nós vamos observar, na sequência, ele dizendo: dando sempre graças a Deus Pai. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Geralmente a sua Bíblia vai ter aí essa interrupção, escrito lar cristão, marido e mulher, mas a continuidade do texto é: sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas. Ou seja, essa separação aqui do versículo quebra o fluxo do pensamento do apóstolo, de certo modo. Mas o fato é que Paulo está destacando que uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai inevitavelmente levar a uma prática dessa vida cheia do Espírito Santo no que é prioridade na vida do homem e da mulher. Ou seja, ser marido e ser esposa, ser pai, ser mãe, ser patrão, ser empregado. Observe a sequência, versos 22 ao 33, marido e mulher. Capítulo 6, do 1 ao 4, pais e filhos. Versículo 5 ao versículo 9, a realidade de senhores e servos. Quer ver só? Tito, capítulo 1, abra a Escritura. Olha o que o apóstolo Paulo ensina a Tito. E eu gosto muito do contexto da carta de Tito, porque como nós afirmamos aqui, Paulo deixa Tito em Creta, não é? E os cretenses eram gente boa demais. Gente boa demais. Paulo diz, no versículo 12 do capítulo 1, que os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis e ventos preguiçosos. Lembra até que eu falei aqui já para os irmãos que alguns creem que a expressão cretino tenha surgido dos cretenses. E como é que Paulo exatamente conduz a reforma de uma vida? Ele começa com amor, igual a Malaquias. Veja, ele diz aqui no versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Veja, eleitos de Deus, exatamente a questão de Esaú e Jacó, em Malaquias capítulo 1. Na sequência, o que é que Paulo faz? Versículo 5 até o versículo 16, liderança saudável, é o que justamente Malaquias destaca ali. E no capítulo 2, o que é que está escrito na sequência, a partir do verso 1, homens, mulheres, jovens, moças, ou seja, o que nós observamos é essa mesma sequência, liderança forte, seguida pelo saber bíblico aplicado à vivência comum. Isso é viver o Evangelho. É isso que o profeta Malaquias demanda do povo de Israel naqueles dias, e é isso que Deus também demanda de nós. Nós não podemos quebrar essa sequência, nós não podemos desvincular essas esferas, porque exatamente isso é o nosso próximo ponto, é que nós temos a realidade da igreja como família, somos família de Deus, constituído de famílias fortes, para que exatamente possamos prestar a Deus um culto agradável. Então todas essas esferas, elas estão sobrepostas, estão de fato misturadas. O profeta Malaquias faz isso com todas essas esferas. Ele fala de culto, ele fala de adoradora de Deus estranho, ele fala de divórcio, ele fala exatamente de família, ele fala exatamente de ser agradável a Deus. Observa o que está escrito aqui, veja no versículo de número 11 do profeta Malaquias capítulo 2, ele fala, profanou o santuário, e profanou com o quê? Com a prática do casamento misto. Veja como as esferas estão unidas no culto a Deus.
Veja como eu não posso chegar aqui e dizer, estou nem aí para o meu marido, se ele não quer nada com Deus, ele que se exploda, eu quero glorificar o meu Senhor. Olha, como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma realidade na qual nós não nos importamos quando o próprio profeta, ele mistura as esferas, mostrando para nós que as mesmas exatamente estão envolvidas, ou seja, a linguagem cultica está toda ela envolvida com os conceitos de família e de comunidade. Veja ainda o que o profeta fala no versículo número 12. Ele fica até chocado, ele diz, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, ou seja, que casar com mulher não crente, ou seja, com adoradores de Deus estranho. E ele diz assim, seja quem for, até o que apresenta ofertas diante do Senhor, ou seja, o camarada estava desobedecendo a palavra de Deus, mas era fiel na apresentação das ofertas. Eu me lembro, essas coisas, com certeza... O pastor Cleiton tem muita história dessa aí também. Eu me lembro que eu estava certa feita conversando com um pastor na igreja. Na frente da igreja, não era dia de culto. E aí parou um carro. E o camarada, exatamente, não vi detalhes, mas aí veio o zelador e entregou um envelope na mão do pastor. Aí o pastor disse, olha aqui, André, na época eu não era pastor, eu disse, o que foi, pastor? Esse homem nunca vem para o culto. Mas ele para aqui, essa vez a gente está vendo, mas eu nem vejo, ele para e entrega à zeladora o dízimo dele. Vocês estão entendendo? A pessoa não vem para a igreja. Consequentemente, uma vida distante do púlpito é uma vida fadada ao fracasso espiritual. Sabemos nem como vive esse homem na sua família, enfim, mas ele continuava sendo fiel na entrega do dízimo e oferta, como às vezes muitos crentes que assistem continuamente não são. E o profeta diz, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, não importa se você é hábil, ávido, se você presta serviço bem na igreja, se você contribui, se você colabora, se você é aquele cara, é aquela pessoa, a sua vida, ela não pode estar dissociada, porque Deus a fez de tal forma que a nossa realidade conjugal, a nossa realidade como pais, como mães, está interligada à nossa realidade uns com os outros, à nossa realidade do culto, e é por isso que muitas vezes nós não vivemos mais ainda das experiências da graça de Deus sobre nossa vida como comunidade cristã. Essas esferas estão conectadas, irmãos. E o quanto uma tem influência sobre as outras é algo impressionante. É só nós lembrarmos, irmãos, do primeiro pecado. Como é que foi praticado o primeiro pecado? Foi em que âmbito? No âmbito familiar, não foi? Cultico. Por quê? Porque havia uma ordem de Deus para que o homem, para que exatamente ele não comesse daquela árvore. Mas ali nós vemos, quando o papel do homem não é cumprido, quando ele não vive a sua masculinidade na condução do seu lar, quando a esposa se toma à frente de coisas que não lhe competem, no feminismo que nós vimos, com certeza, muito falado aqui ontem pela irmã Simone, foi assim que o mundo veio a conhecer o pecado. Quando o homem não foi homem, quando a mulher não foi mulher, desobedecendo a Deus e caindo no seu desagrado. Percebe como tudo isso está conectado? Eu não posso, de forma nenhuma, viver espiritualidade a parte disso. Quando foi que se deu o primeiro assassinato? Que contexto foi? Familiar, cultico. Quem foram? Os irmãos? Caim e Abel. O que é que aconteceu? No culto. Um teve inveja do outro, olha aí no culto. Está vendo só? E aí Caim chama Abel e o mata. E como é que exatamente João vai interpretar isso? Sabe em 1 João capítulo 3, veja só. 1 João capítulo 3, ele vai dizer para nós isso.
1 João 3, versículo 11, está escrito, porque a mensagem, 1 João 3, 11, que ouviste desde o princípio é esta. Olha, desde o princípio é esta. É interessante isso, porque essa questão de princípio em João está muito conectada. Ele começa a sua carta no princípio, né? Contemplamos, ele fala exatamente isso, que era desde o princípio, e no seu evangelho ele diz, no princípio era o verbo. Qual é a mensagem que é desde o princípio? Desde o Gênesis, que nos amemos uns aos outros. Olha a beleza. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então percebam isso. Está tudo conectado. A influência, o que Satanás está querendo fazer? Às vezes nós ficamos pensando nisso, né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, tratando do marido e da mulher, e ele fala se houver algum momento de, vamos dizer assim, de privação, que seja por tempo curto e com consentimento mútuo de marido e esposa, para que Satanás não alcance, de fato, vantagem sobre vós. O diabo sabe que é aí nessa esfera. A sua derrota não começa na igreja, começa na sua casa. Não é a igreja, porque a igreja não faz algo por mim, porque não. Não, é porque eu não vivo como homem, eu não vivo como mulher, e aí nós observamos o juízo de Deus sobre nossa vida. O casamento misto, ele fala, traz profanação, e também o casamento não vivido em amor e discernimento. Olha o que está escrito em 1 Pedro 3, todo mundo conhece o texto? Nós vamos falar disso de forma mais detalhada no próximo domingo. Mas olha, por exemplo, aqui, Pedro vai dizer, maridos, vós igualmente vivem a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, olha isso, juntamente, olha o que nós estamos falando, herdeiros da mesma graça de vida. Hoje essa mentalidade assim, se ela não quer nada com Deus, não estou falando de uma mulher descrente, diferente, ou de um marido descrente. Mas até isso Paulo vai dizer, se ele quer conviver com você, concita, fique quieto ali, tranquilo. Enfim, não vai ficar brigando por uma coisa ou outra. Mas veja o que ele diz, juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aí Pedro fala, para que não se interrompam o quê? Olha aí, o culto, oração. Ou você consegue ter uma comunhão plena com Deus, intrigado com a sua esposa, com seu marido? Eu não consigo. Pecador que sou, eu preciso. De fato, a vida fica uma lástima quando a nossa relação com as nossas esposas ou com os maridos não estão exatamente o quê? Em harmonia. E é isso que Malaquias está destacando. Malaquias, volta comigo lá, veja, ele vai dizer exatamente isso. Eu fui aliança, eu fui testemunha da aliança, versículo 14, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. E ele fala ainda que o altar do Senhor é coberto de choro, de lágrimas, de gemidos. Irmãos, Yahvé é apresentado como aquele que odeia o repúdio, e como Deus que tem seu santuário profanado pelo casamento ou em julgo desigual. E isso não é coisa exatamente do Antigo Testamento. A gente vai falar disso. As pessoas, isso é bobagem, século 21, não precisa disso. O que é que tem? Eu conheço muita gente melhor no mundo do que na igreja, jovem que tem até mais qualidade do que jovem na igreja. Isso é mentira de Satanás. O mesmo princípio prevalece no Novo Testamento. 1 Coríntios 7,39, falando acerca das viúvas, Paulo vai dizer que elas podem casar de novo. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 39. Ele vai dizer para nós assim, a mulher está ligada enquanto viver, o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Somente no Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo vai dizer para nós também, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Isso tem implicação na adoração pública, isso tem implicação no culto. Aí nós ficamos, por que a gente não, sei lá, nossa vida, nosso culto, por que o povo não tem? Irmãos, tem isso sim.
Sabe, eu não estou dizendo que... Quem conhece esse contexto aí, já vivenciou Pentecostes, paz, Deus não está podendo operar porque tem pecado aqui. Né? Aí você fica, vixe, para quem será? Será que fui eu, meu Deus? É você que está pensando, será que fui eu? Pronto, é eu mesmo. É assim que você fica, né? Mas há um fundo de verdade aí. Deus não tolera iniquidade com ajuntamento solene. Que pecadores todos nós somos, sim, mas pecadores o quê? Arrependidos. Brigou com a sua esposa, se reconcilie com ela, peça perdão e venha adorar. Venha adorar o Senhor. Brigou com seu filho, com a sua filha, se reconcilie com ele, com ela, venha adorar. Agora não mantenha uma vida em pé de guerra, de amargura, de tristeza, porque isso é morte para você e para a igreja. Isso pesa o ambiente, isso dificulta a adoração, dificulta sim. Ele está dizendo, o altar do Senhor, o santuário do Senhor foi profanado. É importante, irmãos, nós compreendermos que habilidades, dons, talentos, etc., não são suficientes para se viver uma realidade cultica agradável a Deus. Não são suficientes. É necessário que nossas relações sejam e estejam de acordo com a palavra de Deus. A mutualidade cristã. Somos família de Deus, com as nossas famílias orientadas pelo Senhor, fortalecidas pelo Senhor, buscando comunhão com o Senhor para que famílias fortes de fato constituam uma igreja forte para a glória de Deus. Malaquias queria que o povo entendesse isso. Parem com isso. Vocês estão sendo desleais, infiéis. Irmãos, isso funciona em todas as esferas aí do mundo. Se você que mora num prédio, num condomínio, você paga o seu condomínio e o camarada fica só lesando o patrimônio e você vai pagando mais. Você, mas esse camarada não está contribuindo, ainda fica lesando ainda o patrimônio. Eu tenho que... Ou seja, ele sobrecarrega as outras pessoas por conta de não viver o seu papel de fato como um morador, um condômino respeitável. E isso é em qualquer esfera. Se alguém está numa repartição e não trabalha devidamente, sobrecarrega os outros que trabalham devidamente. A igreja, muito mais do que uma repartição, do que um condomínio, a igreja é templo do Deus vivo, é morada de Deus, é edifício de Deus, é videira de Deus, e nós precisamos nessa vida mútua, essa interdependência mútua, essa coletividade, essa realidade orgânica, vivermos para a glória de Deus e pedirmos ao Senhor que não venhamos nos tornar sabotadores da igreja. Eu quero concluir dizendo o lema dos reformadores, um dos lemas deles, que eles diziam que uma igreja reformada, ela sempre está se reformando. Nós precisamos disso. Agora, essa reforma, ela não consiste em fórmulas mágicas, em eventos, em mais estudos. Né? O pastor estava falando isso hoje para amanhã. Nós temos um privilégio aqui. Nós já ouvimos muito. Né? O irmão mais simples aqui na teologia desmonta um relógio no escuro com uma luva de boxe. Né? Vocês estão um ninja na teologia. Nós precisamos que essas verdades sejam aplicadas à vivência das esferas comuns estabelecidas pelo próprio Deus. Teologia é para ser homem. Vamos pegar o verbete do dicionário cearense de teologia, criado por mim. Né? O que é ser um teólogo? Seja homem, seu cabra. O que é ser uma cristã? Seja uma mulher de Deus, minha irmã. Tome tenência. Sabe, nós precisamos criar um dicionário teológico para ensinar a gente a teologia do copo, do prato, da cama, mesa e banho. É isso que a gente precisa. É isso que o profeta está dizendo aqui. Deus está olhando a infidelidade de vocês, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido,
Com quem você se relaciona, jovem, moça, rapaz, você está de olho em quem? Em adoradora, em adorador de Deus estranho? Deus está de olho nisso. Não adianta você, né? Já cantava o camarada antigamente, não adianta vir para a igreja rezar e fazer tudo errado, não. Nós temos que aplicar isso à nossa vida, pedir a Deus graça para vivenciarmos isso. Resgatar o conceito de corpo de Cristo, de povo da aliança, a aliança no sangue de Cristo. Somos o seu povo, da verdadeira comunhão. Resgatando a primazia das relações familiares, vividas biblicamente para cultuar a Deus de forma agradável. É assim que Deus se agrada de um povo. É dessa forma. É dessa forma, não é com outras coisas. Pessoal, isso, aquilo. Não, é exatamente isso. Faça teologia com a abençoada que está do seu lado. Faça teologia com o abençoado que está do seu lado. Faça teologia com os filhos que Deus lhe deu. Se forme teologicamente, vivendo a vida comum para a glória de Deus. Porque aí sim cumpriremos o nosso papel na nossa vida como crentes, cumpriremos o nosso papel na nossa mutualidade cristã, Deus se agradará do nosso culto e derramará abundantemente sobre nós seu Espírito Santo. É disso que nós precisamos. É disso que a igreja precisa. É isso que nós devemos lutar, batalhar por isso. Conspire pelo reino de Deus na sua casa. Chega aqui com a sua parte feita para a glória de Deus. Não legalismo, não de olho na vida dos outros. Fulano não fez a parte dele, eu fiz a minha. Não, não é isso não. Mas você está caçando a vida dos outros. Mas viva isso para a glória de Deus e nós teremos mais de Deus em nossas vidas, como nós ainda não experimentamos, porque Deus tem muito mais para nos dar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pai, por amor do Teu Filho e para a glória do Teu nome, no poder do Teu Espírito Santo, não deixe que sejam palavras jogadas ao vento, pelo contrário, mas todos nós que estamos aqui, nos prostramos diante de Ti e Te pedimos, tem misericórdia de nós, perdoa as muitas vezes que pecamos e nos ajuda, para que a partir de agora, mais ainda, sabemos disso errar, vamos falhar muitas vezes, mas com o objetivo, o desejo, a força, o poder do Teu Espírito, para que sejamos homens, mulheres, pais, mães, filhos, que vivam para a glória do Teu nome, e esta igreja, a igreja de Parquelândia, seja uma família forte, com lares estruturados no poder de Deus. E aí nós possamos experimentar a graça do Senhor abundantemente derramada sobre nossas vidas, e os nossos filhos se converterem para a glória do Teu nome, pecadores adentrarem aqui e verem que o Senhor está de fato no nosso meio. Sabemos que Tu és poderoso, diz o apóstolo, para fazer infinitamente mais. E é em nome de Jesus que nós Te pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.